Pessoal, todo dia, né, eu recebo mensagens, como que eu procedo na libertação? Ah, pastor, eu quero me libertar. Irmãos, quem é que não quer se libertar? Quando nós entendemos realmente o valor do sangue de Cristo, imediatamente nós queremos ser libertos. Mas tem algo que, devido a tanto estudo, tantas pessoas que eu atendo, né? E a gente foi entendendo na relação com o Espírito Santo que a libertação ela é verdadeira para quem quer. Não adianta você professar com os lábios e o coração não está disponível a ser ensinável. Porque a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Se você carrega um coração rebelde, você vai confessar que você carrega a rebeldia. Talvez você vai até dizer, não, eu quero uma mudança. Mas você não tem frutos de mudança. Certo? Talvez você vai dizer, não, eu quero, me ajuda. Mas quando eu te ensino o caminho da ajuda, você tem suas próprias ferramentas para o seu próprio caminho. Então entenda bem, aquele que quer viver uma mudança, a primeira coisa é a pessoa tomar comportamentos e atitudes diferentes. Porque, irmãos, é muito... A caminhada para a libertação, ela não é uma caminhada simples. As pessoas me escutam falar muito sobre maldições, raízes e libertação, e elas acham que elas fizeram uma oração de renúncia, pronto. Todas as raízes e cicatrizes foram apagadas. Então eu vou explicar a você que a caminhada ela é longa, é uma jornada contínua de santificação, é um relacionamento. Deus, ele sempre quis com seus filhos relacionamento. O povo no Egito, eles eram escravos por conta do pecado, por conta da desobediência. E quando eles foram para o deserto, eles foram ser tratados. Eles iam aprender a depender da água que saía da pedra, do mar, abrindo tudo que Deus poderia cumprir na vida deles. E para nós é muito difícil, pela tendência que nós carregamos ao pecado, por conta de Adão ter rompido a proposta de Deus, nós somos filhos de Adão. E claro que quando Jesus veio, nós tivemos a oportunidade de sermos filhos de Deus. E é o que nós buscamos, né? É o que todos os dias nós aplicamos, sermos filhos de Deus. Abrimos mão da mentira, do pecado, das más conversações. Mas existem pecados que são silenciosos. Um deles é a idolatria do coração. A idolatria do coração, ela gera em nós um pânico. Todo tempo você tem medo. Teu coração, ele tem um peso. Você fala, eu tô com uma sensação que alguma coisa vai dar errado. Você sente isso? Eu tô com uma sensação de que alguém vai me trair. Eu tô com uma sensação, aí você tem pesadelos, você tem sinalizações demoníacas. E por quê? Porque existem brechas abertas. E talvez a brecha é aquilo que ainda não foi confessado. E quando você confessa e adquire o perdão de Deus através do arrependimento, o teu corpo, ele foi adaptado ao pecado. Então ele precisa colher frutos de santificação. Então aí é um processo de libertação emocional. Corpo, alma, espírito, mente, sangue e órgãos. Então quando eu falo corpo, eu incluo os órgãos. Paulo, ele diz, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal, esse sim eu faço. Por quê? Porque Paulo, ele foi criado na religião, aos pés de Gamaliel, e ele praticou muita maldade. Então, por mais que ele tenha recebido um chamado, havia uma proposta sobre ele, de ser um seguidor de Cristo e um salvador de almas. Mas o corpo dele ainda lembrava a ele as marcas e aquilo que ele acessou. Então, eu tenho certeza que você hoje está buscando uma vida diferente, mas o teu corpo, ele te leva todo o tempo para esse lugar de medo, para esse lugar de dúvida, para esse lugar de desespero, para esse lugar de falar demais, de mentira. E essa é uma das vertentes que nós precisamos vencer através de Cristo.
é a santificação no Espírito Santo, para que possamos vencer a frequência do corpo, que é aquilo que nós sentimos. Eu vou te dar um outro exemplo. Pedro andava com Jesus, comia com Jesus, caminhava com Jesus, ouvia os ensinamentos de Jesus, mas ele só teve um verdadeiro encontro com Jesus quando Jesus ressuscitou e ele recebe o Espírito Santo dentro de si. E aí a vida de Pedro muda, ele passa a ser realmente um repetidor do propósito. Então, primeira coisa que nós temos que fazer é cuidar da nossa alma, do nosso coração e do nosso corpo, para que sejamos verdadeiramente livres e para que possamos ter o acesso vitalício ao Espírito Santo através de um relacionamento profundo e íntimo com a glória, com a graça de Deus. Eu estava refletindo, sobre tantas coisas que o Espírito Santo fala comigo sobre libertação, e essa é mais uma delas que eu gostaria de dividir com vocês. Deus abençoe.